Avestato. Para começar, tá tudo embaralhado, certo? Tudo confuso aí. É informação por cima de informação. Para começar, você tá falando de inferno. E o que é que acontece? Se eu vou te falar com relação ao inferno, para que eu te fale, argumente, é necessário que eu também vá na Bíblia e possa te responder. Mas daí o que é que vocês vão dizer? Vocês vão dizer que eu estou apelando, que eu estou pegando. Mas como é que eu posso te dar uma resposta baseada no que você está me perguntando, se não for através da Bíblia? A primeira confusão que você tem que entender é essa. Você está me parecendo muito um sujeito arrogante que tem aí, que ele não aceita de jeito nenhum a explicação que a gente dá com base na Bíblia, certo? Então, você citou várias situações em que a tortura no inferno, de familiares, enfim, e afirma que isso é perturbador. Então vamos lá, vamos por partes, certo? Você começou falando com relação à suposição, supondo que eu tenha pais, filhos, amigos, parentes, e falou que eles não são da minha religião, inteirando que eu sou muçulmano ou cristão, certo? Mas alguns deles não compartilham da mesma crença que a minha. E finaliza dizendo que, de acordo com a minha crença, essas pessoas vão para o inferno. E pergunta se no paraíso, onde eu poderia ir, se não me afetaria pelo fato de eu saber que existem pessoas minhas, parentes meus, sofrendo no inferno. Você mesmo tá falando que no inferno, que no paraíso celeste tem felicidade, certo? Partindo do princípio, você tem que entender uma coisa: a nossa realidade, ela é diferente da realidade de Deus. Nosso estado de consciência, ele é totalmente diferente de um outro estado de consciência, certo? Ligado a Deus. É difícil, por exemplo, você imaginar, vou dar aqui uma situação bem corriqueira, de uma pessoa que sempre morou no campo, que essa pessoa nunca teve a oportunidade de ver o mar, por exemplo. E quando essa pessoa vai pela primeira vez ver o mar, ela se surpreende, porque aquilo para ela é uma novidade. Então funciona mais ou menos assim, certo? Veja bem, Deus, ele é justo. Ele é muito justo com relação a isso. Ele te dá a oportunidade de você pensar e imaginar sobre a sua vida, sobre o que você faz, sobre os seus pecados, sobre sua forma de pensar,
Portanto, você tem exatamente assim como o seu ente querido, o seu filho, o seu parente, as mesmas oportunidades que eles também têm para conhecerem a Deus, certo? Na Bíblia ele diz o seguinte, que limpará todo choro, certo? Toda lágrima, certo? Ele diz, não haverá morte, não haverá dor nem clamor, porque as primeiras coisas serão passadas, certo? Só aí já está denotando que ele deu exatamente as mesmas oportunidades, certo? Os mesmos sofrimentos e com eles também a capacidade de reflexão. Com relação a esse fato de meu parente ser muçulmano, ser qualquer outra religião que não a cristã, a Bíblia ela diz o seguinte: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E essas palavras foram ditas, certo? Portanto, o que é que acontece? A essas palavras são atribuídas todo um sentido de vida cristã, certo? Não pura e simplesmente aí, mas isso aí é apenas um exemplo de que, para o que você perguntou com relação a fulano, a ciclano, parente, não fazer parte da minha religião, certo? Portanto, é necessário não só analisar a frase em si, mas todo o contexto, toda a situação em que ela foi pregada, certo? Jesus ele é bem calmo, simples, e ele diz que, observe, ele diz que todos os que confiam em Deus não serão confundidos, certo? Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Ele chama você é livre, certo? Você tem que entender que ele não obriga você a acreditar nele, não obriga você a aceitar. Ele apenas te chama. Observe esse texto aqui, olha. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, que os que ouvirem viverão. Esses são um dos poucos motivos, ou um dos vários, melhor dizendo, motivos que fazem com que, é claro, tudo dentro de uma lógica, que fazem com que você passe a acreditar no que Jesus falou, certo? Pois exatamente com relação à felicidade, sim, será uma grande felicidade você se encontrar no céu, mas mesmo que por algum motivo você pudesse, ou de repente você possa ter alguma lembrança de um parente seu que possa estar no inferno, eu acredito que essa lembrança ela seja suprida pelo fato de você estar em extremo gozo no paraíso, e também pelos mesmos motivos que eu falei no começo, com relação que te foram dadas as mesmas oportunidades de conversão, de entendimento, de vida e de conversão para com Deus, certo? No entanto, a pessoa que está no céu, ela, lógico, soube aproveitar, ou por alguma razão, também deixando claro o seguinte, que a questão de julgamento não é tão simples. Se você observar o próprio julgamento humano, ele requer várias situações, várias condições para que o indivíduo seja julgado e condenado. E se Deus compara muitas vezes várias vezes com julgamentos humanos, então tem-se aí um pouco de uma noção do que de repente possa ser o julgamento de Deus, certo? Nós mesmos, nós temos uma tendência de
julgar ou de pré-julgar algumas situações em que achamos certo ou errado. Porém, nós temos também essa vontade louca de querer julgar ou querer entender como se faz os pensamentos de Deus, fazendo questionamentos sem sentido ou que não tem valor nenhum para um verdadeiro entendimento de fato. E essa pessoa misturou o fato de eu amar muito o parente, enfim, e associou isso na questão deles estarem no inferno sofrendo. Se você observar racionalmente falando, de uma certa forma, isso é muito relativo. Fica assim tão chato explicar porque eu acredito que, eu não sei porquê, mas eu tenho comigo de pensar que as pessoas determinadas coisas não precisam explicar porque está muito óbvio com relação à questão do relativismo e a questão de entender algumas coisas. E aqui, para terminar essa primeira parte, eu queria falar o seguinte: tudo tem uma razão, certo? Então, Deus ele provou que ama o mundo, certo? Entregando seu filho para que todo aquele que nele crê não vá para o inferno. Eu vou falar aqui um pouco resumidamente sobre Deus. Bem, primeiro Deus criou o homem e ele começou a ver que o homem estava se autodestruindo, estava pecando, estava fazendo muitas coisas no qual desagradava a ele, certo? Enfim, vocês conhecem essas passagens, como por exemplo Sodoma e Gomorra, a Arca de Noé, em que Deus ele sempre dá uma oportunidade para que as pessoas possam pensar e refletir sobre os seus erros. No entanto, Deus, como criador delas, ele deu essa oportunidade para que elas pudessem pensar. No entanto, ao invés disso, eles começavam a debochar, a criticar e achar, por orgulho talvez, ou em determinados casos, que estavam corretos e que não tinham nada ou ninguém acima deles. Às vezes eu acho chato até falar, porque veja bem, quando se fala essa questão de pecado, vocês têm que observar pela seguinte linha de raciocínio. Esses povos que foram julgados por Deus e condenados, eles faziam parte, por exemplo, de muitas situações. Uma delas pode ser dita como sodomia, devassidão e adultérios, enfim, uma série de coisas que desagradavam e que desagradam a Deus. Até porque é preciso que muitos entendam que Deus ele não rejeita o pecador. Muito pelo contrário, ele ama o pecador. Agora, o que acontece é que ele não aceita que o pecador se renda ao pecado. E muitas vezes ele dá a oportunidade para que o pecador se arrependa e também dá a oportunidade para que ele possa fugir do pecado. Mas como assim você pode dizer? Muitas oportunidades para fugir do pecado. Uma delas seria a oração, certo? A força de vontade, você pensar e imaginar que Deus está sempre com você, seja nos bons ou nos maus momentos. Bem, essa é a primeira parte, a resposta da primeira parte. E depois eu vou postar para vocês aí o restante das perguntas que essa pessoa faz.